A paz e a misericórdia, meu querido irmão, minha amada irmã. Abençoada terça-feira. Até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Deus preparou uma abençoada palavra para o seu dia de hoje. A Bíblia nos diz em Tito capítulo 1, versículo 16: Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Cuidado para não esvaziar a palavra de Deus. O mundo é quem deve se moldar a Deus e não ao contrário. Filho e filha, hoje Deus traz ao nosso coração a necessidade de revermos a nossa vida. Se não estamos louvando a Deus com os lábios, mas a nossa vida, as nossas escolhas estão longe dele. Os fariseus naquela época eram mestres em hipocrisia. Criavam as próprias leis para benefício próprio. Cobravam, mas não gostavam de ser cobrados. Sabemos o que precisa ser feito muitas vezes. Não fazemos muitas vezes por necessidade própria. Um exemplo é ir à igreja, ir à casa do Senhor, ao menos aos domingos. Deixamos de fazer, pois colocamos outras coisas como prioridade. Somos mestres em dar desculpas, pois queremos atender a nossa necessidade e Deus entenderá. A grande verdade é que somos assim em várias outras coisas e a tendência, se deixarmos, é acharmos isso tudo normal, pois o mundo acha assim. Irmão e irmã, prestem atenção no que a irmã vai lhe dizer. Não se moldem aos padrões desse mundo, pois não somos daqui. Do que adianta louvarmos a Deus em nossas orações se não seguirmos o que Ele nos ensina? Devemos seguir a Deus e não a homens. Todos nós temos a escolha de como iremos conduzir a nossa vida, quais as prioridades que iremos adotar. Porém, saiba que um coração longe de Deus é um coração que não semeia a prosperidade. Que pela força do Espírito Santo possamos acolher ao que Deus quer nos dizer e que pela força do Santo Evangelho possa ser perdoado os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos?
Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da nossa salvação, glórias a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha amada irmã, Deus é o nosso Criador e somos as suas criaturas. Ele sabe o que é bom, nós não sabemos. É claro que essa palavra não quer dizer que os bons hábitos de higiene são errados, mas ela quer transmitir que a hipocrisia do coração de muitos é o que não leva aos caminhos do Senhor. Os mandamentos nos foram dados para iluminar o nosso caminhar, a fim de que possamos chegar ao porto seguro. Se tivermos substituído a orientação de Deus para seguir as formalidades do mundo, ou os maus desejos da nossa humanidade corrompida, fazendo com que as nossas atitudes falsas nos desviem do verdadeiro caminho, com certeza também estamos perdendo a grande oportunidade de construir uma morada no céu, que é o lugar de nosso destino final. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o foco correto é o coração que, passando pelo concerto do Evangelho, produzirá lábios que falem coisas boas. Consertar só as palavras que falamos, mas continuar com o coração impregnado de maldade, nos levará somente a uma vida hipócrita. Filho e filha, o fato de fazermos parte de uma igreja que frequentamos, de uma comunidade, regularmente, não assegura a ninguém o nome de cristão. Assegura sim o título de religioso, mas isso não basta. Religiosos também foram os saduceus, os fariseus, todos eles muito preocupados em buscar manter a boa imagem, entretanto sem nenhuma intimidade com Deus. Amavam mais os títulos do que as vidas que precisavam do Senhor. Existem muitas formas de se posicionar diante de Deus. Aos que negam sua existência são os ateus. Aos que reconhecem sua existência, mas isso não faz nenhuma diferença em suas vidas, é o mundo. Aos que reconhecem sua existência, o servem e o obedecem, são os adoradores. E aos que vivem como o mundo, mas querem ser vistos como adoradores, são os hipócritas. Basta observar Mateus 6, versículo 5. Quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Portanto, antes de nos ajoelharmos, de levantarmos as nossas mãos, de clamarmos em voz alta, de louvarmos a Deus na esperança que Ele nos ouça, façamos antes a seguinte reflexão: Ele já é prioridade em minha vida? Ou continuo não passando de um ator executando um papel, representando diante de Deus ou dos homens? Seria nossa vida verdadeiramente compromissada com o Evangelho ou apenas dizemos que é? Será que somos a mesma pessoa em casa como somos na igreja? Evangelho é muito mais do que palavras, Evangelho é vida, vida que revela o Filho de Deus, a verdade encarnada. E não podemos fugir do que somos ou somos nascidos verdadeiramente de novo como novas criaturas,
Ou continuamos os mesmos escravos do pecado? Com um diferencial, uma máscara de santidade chamada hipocrisia, que é removida quando se está sozinho. O diabo, o Deus desse século, tem cegado milhares de pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Que sejamos vigilantes quanto à nossa vida espiritual, não permitando que esse vírus chamado hipocrisia nos infecte, e deixemos de ser homens e mulheres espirituais, para que quando Jesus voltar não sejamos surpreendidos. Reflita sobre a palavra de Deus e decida ser uma árvore que produza bons frutos, frutos verdadeiros, manifestos através de uma vida realmente impactada pelo Senhor. Lembre-se, Deus olha o coração além das aparências, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Se você acredita que algo dentro de você ainda precisa ser mudado, proclame com muita fé nos comentários: Senhor, muda o meu coração. E você pode ter certeza que Ele vai atuar, pois somente Ele sabe o que norteia o seu coração, mais ninguém. Feche um pouquinho os seus olhos, vou orar por você. Senhor, hoje oro pela sua filha amada, seu filho querido, que colocam as leis desse mundo acima das suas. Muitos são influenciados por pessoas, por situações e acabam cedendo aos costumes dessa terra. Que possamos reconhecer a hipocrisia que mora dentro de nós e a partir disso mudar o que precisa ser mudado. Perdão, Senhor, se muitas vezes o louvamos apenas com os lábios, mas o nosso coração está distante de Ti. Ajuda-nos a nos livrar da hipocrisia que norteia a nossa vida, pois somente a Teus ensinamentos queremos seguir. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem essa palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.